Olá turma, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Gustavo Bonfatti, sou formado tecnólogo em transporte terrestre pela FATEC Tatuapé. Já tenho o curso de técnico em transporte rodoviário e metroferroviário pela ETEC, né? E atualmente trabalho aqui na CPTM como técnico de transportes. A Luana e o Alexandro estão fazendo esse trabalho e pediram para que eu pudesse colaborar com o trabalho, né? Dando meu depoimento como usuário, principalmente do transporte público. Bom, eu resido em Guarulhos e praticamente todos os dias tenho que cruzar São Paulo, né, até chegar aqui em Presidente Altino, que é onde eu estou trabalhando, né. E é praticamente uma luta diária. Tem que sair de Guarulhos, pegar um ônibus intermunicipal da MTU, vir até a estação de metrô mais próxima, ou Tucuruvi, Armênia, e de lá conseguir pegar o metrô, vir até a Luz, pegar o trem, vir até Barra Funda, depois pegar outro trem e vir até aqui em Osasco. É algo muito complexo, principalmente do ponto de vista dos usuários, que tem que ficar fazendo esse transbordo e tudo mais. Porém, vale ressaltar que às vezes as conexões, né, e os seccionamentos, digamos assim, das linhas, que seria o conceito básico de troncalização, eles ajudam os usuários mais do que eles podem até imaginar, né? Por exemplo, você tem várias linhas vindo sentido São Paulo, por exemplo, né? Isso pode causar um grande congestionamento, no caso nos grandes corredores, por exemplo, a Dutra ou a Marginal Tietê. E com isso, você pode fazer o seguinte: secciona todas essas linhas em um terminal e de lá todas essas linhas seguem num único eixo sentido centro. Seria basicamente isso, né? O que nós precisamos realmente aqui na cidade de São Paulo, não só na cidade como na região toda, é uma melhoria no sistema de transporte, né? Como? Criação de corredores, criação de mais linhas de metrô, mais linhas de trem e principalmente a conexão dessas linhas, né? Porque não adianta você criar uma linha que vai ligar o centro a um bairro, né? Sendo que as pessoas precisam se deslocar num formato diferente do que está sendo proposto, né? Então, o ideal é você fazer tudo isso no formato de rede, né? Igual o jogo da velha, como alguns especialistas gostam de falar, né? O conceito em rede, ele é o melhor conceito que você tem para tratar de transporte, né? Principalmente em grandes metrópoles, que você consegue fazer várias conexões. Claro que os usuários vão ter que fazer transbordo e tudo mais, mas isso é fundamental e facilita muito o deslocamento, enfim, das pessoas. E você lidar com transporte, você está lidando com as vidas das pessoas, né? E querendo ou não, ninguém gosta de ficar horas preso dentro de um ônibus ou dentro de um trem para poder se deslocar. Então, esse investimento em transporte se faz muito necessário, principalmente em São Paulo, onde você tem grande parte da população se deslocando de um ponto para o outro, basicamente o dia inteiro. Antes você ainda tinha horários de pico, pico manhã, pico tarde, pico noite. Mas agora, literalmente, não existe mais horário de pico, né? É um horário que, querendo ou não, você tem de menor movimento, mas mesmo assim, ainda é algo que você não consegue ir relativamente confortável até o seu ponto final, né? Então, estabelecer uma relação entre trabalho e residência seria um dos pontos mais interessantes a ser tratados quando se fala de planejamento urbano, e isso afeta diretamente a área de transportes, né? Isso é uma das coisas que a gente aprende bastante em planejamento urbano. Você planejar a cidade para o cara se viver e para que ele não fique dependendo em função só do transporte, né? É algo complexo, não é algo fácil de se fazer, porém é algo que, com o passar do tempo, vai ter que ser feito, né? Então, basicamente, se você melhorar o sistema de planejamento urbano de uma cidade, você consegue otimizar a rede de transporte, fazendo com que as pessoas não precisam ficar se deslocando para cá e para lá. Por exemplo, que nem eu, saio de Guarulhos e venho até Osasco. Eu posso muito bem morar em Guarulhos e trabalhar em Guarulhos, né? Sem precisar estar cruzando a cidade, né? Eu acho que esse é o preceito básico de transporte, né? Enfim, um abraço a todos.